Oi, gente! Hoje nós vamos falar sobre vasos de honra, vasos de ira e envolver as crianças. Em Gênesis 8:21 fala o seguinte: E o Senhor cheirou o aroma doce, e o Senhor disse em seu coração: Eu não amaldiçoarei novamente a terra por causa do homem, pois a imaginação do coração do homem é mal desde o nascimento. Então pouco eu farei novamente todas as coisas viventes como eu fiz. Então aqui nós vemos uma promessa que o Senhor fez a Noé, porque ele recebeu a oferta de Noé com um aroma agradável. Ele fez após o pecado de Adão e Eva, por causa da maldição que aconteceu. Então ele falou que ele nunca mais faria isso, o dilúvio de novo. Ele observou que o coração do homem é mau desde o nascimento. Então, em Salmos 14:1 e em Romanos 9:23 também fala isso. Contudo, apenas a natureza pecaminosa da humanidade, mas com a graça e o amor do nosso Pai, isso sempre prevalece. Ele nunca vai destruir toda a vida como ele fez com o dilúvio em Noé. Então nós vamos ver isso em Romanos 9:10. Eu só vou ler o 11. Portanto, não tem os filhos ainda nascido, nem tampouco feito algum bem ou mal para o propósito do Pai. Então, o pudeste permanecer segundo a eleição, não por obras, mas por aquele que chama. Então nós vemos aqui que fica bem claro que Rebeca, ela estava grávida dos gêmeos, e os gêmeos não tinham feito nem nada bom ou ruim, eles nem tinham nascido. Então o pai ele já amou e escolheu o mais novo antes mesmo do nascimento. Revela graciosamente que o Pai o elegeu e indica isto, que as bênçãos do nosso Pai, ele permaneceu sobre este filho e ele distribuiu o que ele desejou. E essas bênçãos não eram direito de nascimento, porque ele não era o primogênito. Então nós percebemos que desde o nascimento o pecado ele já está em nós. Esse espinho na carne já está em nós. Então, só para relembrar que em Gênesis 3:17 fala o seguinte: E Adão, ele disse: Porque tu escutaste a voz da mulher, comeste da árvore que eu te ordenei, não comerás dela, amaldiçoada a terra por tua causa. Com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Então, a maldição, ela também atingiu o centro do relacionamento com o pai. Com Adão e Eva, eles ficaram separados e os dois sofreriam todos os dias da sua vida. E Adão e Eva. Então, nós vemos em Romanos que o Criador, o nosso Pai, as pessoas existem desde o útero, porque ele já amou Jacó e já odiou Esaú. A salvação não vem pelas obras, ela vem pela graça. O Pai, ele escolhe para dar graça antes da fundação do mundo. O Pai, ele ele escolhe antes, não depois do nascimento. E a graça terrenamente é através do quebrantamento e do renascimento. O vaso que morre e que não é remoldado pelo Espírito Santo, ele é vaso de ira.
porque ele morreu na depravação total. Não é por obras, mas sim como o nosso Pai focaliza a sua misericórdia perante os vasos dele, antes mesmo da fundação do mundo. Então, os bebês no útero, eles têm o fôlego da vida, eles têm o espírito. E ele também tem a alma. E o corpo, ele está sendo desenvolvido no útero. Então, em Eclesiastes 12, 7 fala o seguinte: então o pó há de retornar na terra como era, e o espírito há de retornar ao Pai que o deu. Então nós vemos que o Pai, ele, quando nós estamos sendo formados, o Pai já dá o Espírito e que ele vai retornar a ele. E o alma é a personalidade, o pensamento, o sentimento, os desejos. Nós também temos que entender que os filhos, eles não são nossos. O Pai que nos dá e que nos dá essa responsabilidade terrena de educá-los, ensinar no caminho do nosso Pai. Isaac, ele era o filho da promessa. Deus revelou que Sara, ela ficaria grávida, mesmo sendo idosa. Ela praticamente não tinha a possibilidade de gerar uma vida. E o Pai deu a ela. Mas mesmo assim, o nosso Pai, ele pediu para Abraão fazer o sacrifício do seu filho. E olha a fé que Abraão teve que ter. Ao chegar lá, o pai deu a oferta, que foi a ovelha. Este é o Pai que você serve ou não é? Os seus filhos são bênçãos na sua vida. E você, quando você vem ao útero, você vem através do útero. Então, depois do nascimento, o Pai tem propósito em tudo, até nas pessoas que não são dele. São vasos de ira. Nós temos que entender que o ser humano é uma alma vivente. E isso se dá completamente quando a pessoa, ela sai da mulher. Então, quando saiu do útero, ela entrou no mundo. Em Gênesis 2:7 fala o seguinte: então o Senhor moldou o homem do pó da terra e soprou na narina o sopro da vida, e o homem se tornou alma vivente. Então, nós somos escolhidos antes mesmo da fundação do mundo. Nós somos predestinados a nascer, a crer, a ter e ser regenerado através do Espírito Santo. Em Mateus 19, 14 diz o seguinte: Jesus, porém, disse: deixai as crianças e não as impeças de vir a mim, porque das tais é o reino dos céus. Então, bem, Mateus 18, 13 diz assim: na verdade, eu te digo que não se converterdes e não se tornares como crianças, de modo algum entrarás nos céus. Em 1 Pedro também fala assim, 2:2, como o neném recém-nascido deseja o leite genuíno, a palavra, a fim de que possa crescer. Então nós vemos que essas referências, você vai chegar que o Messias, ele estava falando do temperamento da criança, que nós temos que ser humildes, doces, genuínos, amáveis, desenvolver e buscar esses temperamentos, esses frutos do Espírito, que é o que vai estar no reino dos céus. A criança não é ausente do pecado, nem o adulto é.
Todos nós nascemos na depravação total. Todos nós precisamos da ação do Espírito Santo para ser renovado. A diferença entre o adulto e a criança, o adulto ele já conhece a maldade. Mesmo a criança sendo egoístinha, a criança ainda não aprendeu a se frustrar, ainda a se tratar mal às pessoas, que isso acaba acontecendo. Em relação ao temperamento, a forma que ela lidar com essa ingenuidade de não conhecer de fato o mal, mas ela sofre a influência, mas ela não entende completamente qual é o certo, como é o errado, por isso que a gente tem que ensinar a criança no caminho. Essa é a diferença que faz. Quando você se comporta como uma criança, você ama mais fácil, perdoa mais fácil. Pelo menos você tem o fruto do Espírito mais demonstrados em você. Para ela não é calejado pela vida. Então eu quero que você pense sobre isso, dê um like, se inscreva no nosso canal. Até!